A palestra de hoje é Pedagogia Logosófica, o visível e o invisível na educação. E por que eu escolhi, esse céu estrelado? Eu acho que o céu, ele guarda muitos mistérios, que quando a gente olha ali, todas aquelas estrelas, a gente fica pensando, o que será, O que tem ali para ser revelado? E ao mesmo tempo, essa luz que a gente traz dentro, É como se fosse um convite, não era assim que os antigos, eles se guiavam pelas estrelas? Qual será a estrela que nos guia? Porque para mim, a noite também me remete muito aos sonhos. E quando eu era pequena, eu tinha um sonho muito grande, que era ser professora. Em todos os momentos que eu brincava, estava lá. Eu estava brincando de ser professora. E esse sonho foi crescendo comigo. Até que quando, na adolescência, eu tive a oportunidade de começar a dar aulas para as minhas amigas. Convite assim, vem Paula, vamos estudar. E eu passava lá a tarde inteira estudando com elas. E era um momento que eu era muito feliz. Mas chegou ali no momento que eu comecei a estudar no ensino médio. E eu gostava muito dessa parte da justiça, queria lutar pelos ideais. E aí eu falei, não, vou fazer direito. E aí eu ingressei na faculdade de Direito e foi quando eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui na Fundação Logosófica em 2006 e eu estava cursando o 6º período de Direito. E eu me recordo muito da minha sensação quando entrei por essas portas. Não sei se foi a mesma que vocês sentiram quando chegaram hoje aqui. Mas uma sensação assim de uma leveza, de uma alegria, que até então eu ainda não tinha sentido. Era como se fosse um lugar especial e que eu me sentia muito bem. E eu não sabia explicar muito. E aí eu vim assistir uma palestra, assim como vocês. E sentada aí, eu comecei a me indagar, O que será que eu ia descobrir aqui nesse lugar? Mas logo eu percebi que nesse estudo que a logosofia oferece, eu não seria uma espectadora, mas eu ia começar a conhecer a minha própria história. E que eu ia ser a grande protagonista desse conhecimento. Afinal, se a gente quer conhecer toda a criação, a gente tem que começar a conhecer a parte que está mais perto da gente, que somos nós mesmos. Então, eu logo fiquei encantada com isso, de descobrir quem eu era, afinal, o que existia dentro de mim que eu até então não sabia. E um dos conhecimentos que logo assim mais me chamaram a atenção, me inquietaram, foi o conhecimento de pensamentos, que o autor diz que são seres, são entes psicológicos que podem agir de acordo com a minha vontade ou não. E aquilo me intrigou. Como assim? Eu faço coisas que não é minha vontade? Eu achava que tudo que eu fazia era porque eu queria fazer. E aí foi que logo nesse início de estudo, um dia eu estava voltando do meu estágio no metrô, e quando tocou lá a chamada para a próxima estação, que era a estação que eu ia descer, eu estava pensando nas coisas que eu ia fazer, do trabalho, enfim, estava estagiando na época. E aí veio um pensamento assim de comer chocolate. Logo eu identifiquei e falei assim, nossa, só que eu estava atenta, porque eu já queria conhecer esses pensamentos. Eu falei assim, até agora eu estava pensando o que eu ia fazer amanhã, questões do trabalho, por que nesse exato momento me dá uma vontade de comer chocolate? E aí eu vi que os pensamentos, eles aparecem na hora certa, porque eles querem obedecer a uma lei de conservação, eles querem se manter vivos dentro de mim. Já sabia que a estação estava chegando, que perto da minha casa tinha uma loja, que claro, sempre que eu passava nessa loja, eu comprava um chocolate. Lá ele apareceu. E aí naquele dia eu falei assim, não vou comprar o chocolate. Então é como se eu tivesse pela primeira vez visto uma coisa invisível, que eu não tinha visto até então. Eu peguei um pensamento. E aí eu podia ter decisão. Eu quero ou não quero comer o chocolate?
A questão não era nem se eu precisava ou não comer, mas eu percebi que eu não tinha aquela vontade, até segundos anteriores. Então, de fato, não era aquilo que eu queria realmente fazer, mas era um hábito que já estava dentro de mim e que queria ali aparecer, né? E foi então que eu percebi, se um pensamento tão pequenininho assim, inofensivo, eu não conseguia perceber dentro de mim, imagina o que eu poderia descobrir quando eu começasse a fazer esse estudo. Logo eu vi que aqui na Fundação Logosófica a gente recebe um convite muito especial, que é ser esse investigador da gente mesmo. O mesmo que a gente convida as nossas crianças a sempre estar percebendo não só o que acontece fora delas, mas o que acontece dentro de si mesmo. E foi então que, voltando lá para o céu estrelado, eu comecei a perguntar para mim, não sei se vocês já se fizeram essas perguntas também, quem eu sou afinal? O que eu vim fazer nesse mundo? Da onde eu vim? Por que eu faço parte dessa família? E foi então que eu, que fazia direito, comecei a perceber que não era bem aquilo que eu queria fazer. Que a minha verdadeira luta pela justiça estava na educação. Porque era a educação que fazia o meu coração pulsar. E isso desde pequena. Era isso que preenchia o meu ser. E foi então que eu recordei daquela estrela que eu trazia dentro de mim e que por algum motivo foi se apagando. E eu recordando desse processo, que eu também olhei e falei, puxa, agora eu conheci uma pedagogia que vale a pena ser ensinada. Uma pedagogia capaz de manter essa luz acesa nas pessoas. Recordei das crianças e tive a certeza, é aqui que eu quero trabalhar. Tanto que esse tema de tornar as crianças visíveis acompanhou comigo até o meu mestrado. Eu queria mostrar que, de fato, não basta estar presente fisicamente. A gente tem que olhar muitos aspectos que às vezes estão invisíveis para tornar os seres visíveis diante de nós. A gente vê aqui na educação quantas vezes que a aula é dada, mas não há conexão, não há vínculo com a criança. Apenas se passam os conteúdos. E será que isso de fato é uma educação? Qual o fim que a gente está buscando? E foi isso que eu investiguei, já desde a minha tese lá no mestrado. Como tornar as crianças visíveis dentro de uma instituição da educação infantil. Porque essa pedagogia logosófica, ela nos ensina a ver o que é invisível para transformar o visível. Se eu não sei o que é invisível, como é que eu vou transformá-lo? Como é que eu vou conseguir ver aquilo que eu não consigo ainda conceber? Eu preciso mudar a minha visão. E essa pedagogia, ela não é aplicada só às crianças. Eu comecei a sentir isso dentro de mim. Eu percebi que dentro de mim as coisas iam mudando. E por isso que eu também queria levar para os outros seres. Porque ela ensina a ver além da materialidade dos fatos. Não é só o que está posto. Há muitas coisas além disso. E quem convive com crianças já deve ter percebido isso. Nem sempre um choro, uma birra, é exatamente aquilo que parece ser. Tem outros pensamentos por trás daquela causa, que quando a gente consegue pegar, a gente consegue transformar todo o ambiente interno da criança. Mas a gente precisa enxergar o que está causando todo aquele tumulto interno. E por isso que a gente precisa começar se perguntando, afinal, quem é a criança? Quem são os nossos filhos? Quem são os nossos estudantes? Se eu não parto da origem de quem está ali diante de mim, como é que eu vou conseguir educar um ser?
E para a gente entender um pouco do que a pedagogia logosófica traz, eu vou apresentar para vocês a concepção que a logosofia traz de ser humano. Todo ser humano ele tem duas naturezas, uma física e outra espiritual. A física ela tem uma parte biológica, que acontece quase de forma automática dentro da gente. A gente não pensa para digerir um alimento, eu não penso para respirar. É todo esse mecanismo que ele já é feito com uma inteligência e que às vezes a gente só percebe que a gente tem uma parte do corpo quando ela falha, né? Quando a gente sente dor. Aí a gente vai sentir que algo não está funcionando bem. E uma parte psicológica, que vai, depois eu vou explicar melhor, nos ajudar muito a acessar essa natureza espiritual que traz as grandes interrogantes da vida. Afinal, o que a gente veio fazer aqui? Essa parte que faz a gente sentir uma expansão, né? Uma sensação de viver algo diferente. Sabe, eu não quero viver só isso aqui que está no cotidiano. Qual é essa parte que faz vibrar dentro da gente? É essa natureza que todos nós trazemos e que a gente vai conservando dentro da consciência, para que a gente possa levar sempre viva dentro de nós. E essa parte psicológica, ela é formada por 3 sistemas. A gente tem um sistema mental, que ele tem ali a correspondência com o órgão físico, o cérebro, então fica nessa região aqui. A gente tem um sistema sensível, que tem a correspondência o órgão do coração, e a gente tem um sistema instintivo, que fica aqui mais ou menos na região dos órgãos sexuais, né, mais para baixo. Então a gente tem 3 sistemas que formam toda essa psicologia humana e que vai ajudar nessa ação, tanto com a natureza física como com a natureza espiritual. Então é um sistema que serve para as duas coisas. Para a gente atuar com a nossa parte física, mas também, se a gente souber desenvolver, para a gente conhecer essa natureza espiritual. E o que é mais interessante, que nesses 3 centros de força que a gente tem, nessas 3 energias, 2 campos superiores de energia e um campo inferior de energia, se a gente souber dinamizar essa energia, fazer com que essa energia possa girar e não ficar estagnada dentro do nosso ser, ou a gente só agir com um tipo de energia, a gente consegue mover a vontade. E quando a gente move essa vontade, o que a gente faz? A gente realiza. A vontade nos leva à ação. E é algo que a gente percebe bem aqui com a criança desde muito pequena. Que ela precisa o quê? Ela quer fazer o quê? Ela quer se mover, né? Ela quer conhecer, ela está ávida, então ela quer pegar tudo. Ela quer experimentar esse mundo. Por quê? Ela está com a energia ali posta para ela poder viver nesse mundo. Depois a gente vai ficando um pouquinho mais cansada, né? A gente às vezes não tem tanta energia. Então a gente tem que saber ativar isso. E como fazer com que essa vontade ela permaneça sempre ativa? A gente precisa, desde pequena, mover através desse esforço, que é força. Então, quando pequenininho, a gente vai ensinando a criança a não fazer por ela e deixar ela fazer, ela vai aprendendo a se movimentar. Ela não vai esperando que o outro faça por ela. Então, vamos guardar o brinquedo, deixar que ela guarde, mesmo que a gente guarda junto com ela. Mas ela está fazendo um movimento, que isso vai gerando com que ela perceba que ela precisa se movimentar para conseguir alcançar algo. Outro movimento é a gente ter essa constância, porque eu não posso fazer só uma vez. Eu tenho que estar sempre fazendo para que essa vontade se perpetue. E eu tenho que dar algo, né? Que é esse empenho que eu coloco ali, algo da minha energia. Como se eu penhorasse algo em mim, que é o meu propósito. Por que eu quero tanto fazer isso? E quando a gente junta esses 3 fatores, esforço, empenho e constância,
a gente consegue estar sempre com essa vontade ativa, com essa vontade de viver. Mas a gente precisa perceber qual é o propósito. Para que eu me movo, né? E o que é mais bonito é que quando toda essa energia está fluindo de uma forma equilibrada, a gente começa a ativar a nossa centelha divina, o que a gente tem de mais precioso e que fica aqui no nosso coração. Às vezes nos ensinaram, né, que os seres humanos, eles não têm luz própria. Mas a gente pode, buscando essa evolução, reacender uma luz que começa a transbordar. Vocês não já conheceram alguma pessoa que você sente assim, nossa, essa pessoa é iluminada? E quando a gente está perto dessa pessoa, a gente sente uma outra energia de fato. Ela nos orienta, como uma luz mesmo. E todos nós temos essa capacidade de ter e de ativar essa luz que a gente traz dentro de nós. A gente precisa só saber que a gente não pode viver só para essa parte da matéria e que a gente tem que acionar realmente o que a gente traz de mais precioso da vida, começando a nos perguntar: por que eu estou aqui? O que eu quero fazer? O que me traz alegria? Recordar da nossa criança, perceber o que mais me fazia ter vontade de viver quando eu era pequeno. Isso tudo vai nos reconectando a forças que vai trazendo mais ânimo. E a gente precisa tanto ter ânimo na vida, né? Porque aqui, na Fundação, eu percebi que, na verdade, a gente não é um ser físico vivendo uma vida terrena. A gente é um ser espiritual que veio num corpo físico para realizar uma determinada missão. Mas quando a gente chega aqui, a gente chega como uma lagarta. E a gente não sabe que a gente é borboleta. E a lagarta, ela se arrasta no chão. Tem uma visão de curto alcance, não vê muita coisa. E se essa lagarta não se esforçar, não comer os nutrientes que ela precisa, ela nunca vai chegar a ser borboleta. Só que a essência dela é ser borboleta, é ser leve, é alcançar alturas maiores. E olha que bonito. Isso é uma prerrogativa de todos nós. Ganhar asas e voar. Mas a gente precisa fazer todo um caminho, todo um esforço para conseguir alcançar essa posição. Mas como que a gente pode fazer isso? Quando a gente vê a criança, ela em geral tem duas correntes opostas que se manifestam nela, né? Uma é a corrente instintiva e a outra a sensibilidade. A gente vê muito claro quando a criança é muito pequenininha que hora ela está ali puxando o brinquedo, querendo morder, né, brigando com o outro, daqui a pouco ela passa alguém, ela quer abraçar, ela fala que você está linda, né? Então ela está nesses dois impulsos, ela ainda não consegue controlar essas duas forças. Então você fica assim, como que um ser tão assim pequenininho consegue mudar de uma hora para outra? Porque isso é natural, né? São duas forças que estão brigando dentro dela para ver qual que vai vencer. E o que a gente observa? Que a parte mental da criança, ela ainda está sendo desenvolvida. Ela não está totalmente pronta. E por isso que ela não consegue coordenar muito bem esses movimentos. Então, a criança, assim que ela nasce, ela já está ali com a observação ativa. E como é que é a observação de uma criança? A observação da criança é com todos os sentidos. A gente não percebe isso, um bebezinho? Ele pega e põe na boca para sentir. Ele quer conhecer um objeto, ele joga no chão, porque ele precisa escutar o barulho. Ele pega e sente o cheiro, para saber o que é. Eu toco e eu vejo também.
E com os 5 sentidos da criança, ela vai começando a tatear o mundo. Tanto que a gente não pode falar para a criança assim, é para ver com os olhos, que ela quer ver com o corpo inteiro, né? Senão não tem graça. E ela só conhece quando ela conhece todos os sentidos. E com essa observação, ela começa a pegar imagens. Imagens que ela vai gravando ali na tela mental dela. E quando ela brinca, o que ela faz? Ela coloca essa tela toda em movimento. E aí a gente põe ação às imagens, a imaginação começa a funcionar. E por isso que o brincar da criança é tão importante. Ali ela está colocando tudo à prova, ela aprende no concreto, ela precisa viver para ela sentir e para que ela possa aprender. Então, à medida que eu vi a cena que aconteceu com a minha mãe, com a professora, aqui a gente vê muita coisa acontecer, né? Ali na sala de aula, né? Como que aconteceu em casa, ela reproduz tudo. E aí a gente vai observando o que ela está colocando para ela poder conhecer aquele mundo. E ela vai gravando, ela vai retendo na memória. E o que acontece? Um adulto vai ter que ajudar ela nesse processo. Ela precisa desenvolver as outras faculdades. E se é um adulto que conhece, sabe o que fazer. E aqui na pedagogia logosófica a gente aprende isso. Esse adulto vai ajudar a desenvolver todas as outras faculdades da inteligência. Então ela começa a fazer o quê? O adulto é como se fosse essas mãos do entendimento da criança. Ele vai lá e vai explicar o que vai acontecer. Se você fizer isso, se eu colocar a mão na tomada, você vai levar um choque. Você explicou. E essa explicação entra no entendimento, ela começa a colocar lá os elementos. Só que ela precisa viver a experiência. E aí ela vai lá e faz o quê? Põe a mão na tomada. E quando ela põe na tomada, ela leva o choque. Naquele momento que ela levou o choque, ela volta a recordar de você, o que você falou. Se colocar a mão na tomada, vai levar um choque. E ali se faz uma sinapse. Cheguei a compreender. Compreendi. Aquilo vira um conceito dentro de mim. Então, olha que importância a gente tem. Eu preciso estar o tempo todo mediando a relação da criança para saber se ela está entendendo. E para isso eu preciso explicar com a verdade. Se falta a verdade, como é que a criança vai conseguir experimentar? Ela vai ver que aquilo que é falado não acontece na prática. E ela vai ficando com lacunas. E vai se sentindo insegura, porque ela não tem um solo firme para ela poder realmente entender aquilo que me falou aconteceu. E aqui na pedagogia logosófica a gente tem muita preocupação de sempre falar a verdade para a criança. Claro que, diferente do que as pessoas pensam, não é uma verdade que vai deixar a criança sem esse lúdico, sem a beleza da vida. A gente sabe que a criança precisa imaginar, mas não é uma imaginação que vai afetar a ela. Na natureza tem tanta coisa bonita que eu não preciso, de fato, criar coisas artificiosas para encantar a criança. Basta levar ela a ver o mundo. E a gente vai descobrir o quanto que ela cria com essa interação com os outros. Tem um ensinamento de González Pecote que fala: a logosofia revela que durante essa primeira idade, as possibilidades humanas são assombrosamente fecundas para o desenvolvimento natural da vida consciente, com todas as prerrogativas que a evolução lhe abre no curso de sua existência. A mente da criança é terra virgem e fértil. Então, o que a gente vai percebendo? Se a gente pegar até a palavra ser humano, né, homem, humano, vem de humus, terra. Somos uma terra que acabou de nascer. Terra virgem. Filhos da terra. Mas com uma capacidade fértil demais. Tudo que planta dá na mente da criança.
E a gente observa isso. Basta ela ver um desenho, daqui a pouco ela está reproduzindo tudo que ela viu. Não é assim? Todos os movimentos igualzinhos. Eu me recordo quando meu filho era pequeno, a primeira vez que ele viu o Kung Fu Panda, daqui a pouco ele já estava lá fazendo todos os movimentos da mesma forma que o personagem. Porque é uma mente fértil. E aí a gente começa a perceber que a gente tem que cuidar muito dessa mente. Porque se ela tiver um desenvolvimento natural, ela vai alcançar todas as prerrogativas para a sua evolução. Então eu tenho que acercar a criança do que é natural. Que assim ela vai ter uma evolução que vai torná-la mais potente, que vai fazer com que a essência que ela trouxe permaneça ali. Afinal, a gente não percebe quando a gente vê uma criança pequena e até nós mesmos, que cada um é diferente do outro, que cada um tem aptidões diferentes. Gonzales Pecote fala que cada um de nós tem uma psicologia diferente da outra. Então, por mais que a gente queira se parecer e combinar, tentar comparar, a gente não é igual. E aí a gente vê um bebezinho nascendo e a gente já percebe isso. Que ele traz alguns traços que são totalmente diferentes do outro. Eu esqueci de falar que eu tenho 3 filhos e observo isso claramente. Cada um é diferente do outro. E por mais que eles tenham recebido a mesma educação, mesmo pai, mesma mãe, a gente vê traços de aptidões que chegam a nos surpreender. Porque eles trazem isso também de uma herança, né? Mas como eu estava falando que a gente tem que cuidar muito bem desse cenário mental da criança, eu trouxe essa imagem do laboratório porque é como se a nossa mente fosse um grande laboratório. E aí, o que acontece? Eu não sou química, não tenho esse conhecimento, mas, enfim, quando a gente põe lá os gases para se misturarem, o que acontece se eu coloco uma coisa que é muito radioativa com outra, tem uma grande explosão. Então, eu tenho que saber que elementos eu ofereço para essa mente da criança. Porque se eu dou elementos que ela não é capaz de digerir, ao invés de eu proteger a criança, eu estou deixando ela mais insegura. Às vezes a gente fica pensando assim, não, eu tenho que falar tudo com meu filho, eu tenho que falar tudo com meu aluno, porque ele não pode ficar sem saber nada. Porque aí depois ele vai crescer, não vai saber se defender. E aí você vai jogando um monte de imagem. E o que acontece? Não sei se vocês já observaram. A criança começa a se sentir com dor de barriga. Vocês já perceberam isso, alguém? Diarreia. Ela começa a sentir aqui, ó. Não fica bem. Ela não conseguiu digerir as imagens. Foram fortes demais. E é assim com a gente, né? Quando a gente sente medo, a gente não sente isso. As vibrações mais baixas ficam paradas aqui. Então a gente tem que ter um cuidado. O que eu vou oferecer para a criança? Qual imagem que eu posso dar a ela? Até que a mente se desenvolva e ela seja capaz, sim, de conhecer a realidade assim como ela é. A gente não precisa mentir. E eu fazia isso muito quando eu tinha que sair com meus 3 pequenos aqui da escola. E às vezes você ficava assim, Botafogo, né? Pode ter alguma coisa na rua. Então eu falava com eles assim. Eu não falava, pode ter ladrão, calma aí, cuidado aí. Que não fica com medo da pessoa que está passando, que você tem que ficar perto da mamãe. Eu falava assim, olha, está passando bicicleta. A gente tem que ficar muito atento. Então, para andar na rua, sempre pertinho da mamãe. Porque pode passar alguém correndo. Você traz uma imagem que ela consegue digerir sem colocar temor. Porque o temor, ele paralisa a mente. Ele começa a distorcer esse entendimento. E de vez eu proteger, o que eu faço com a criança? Ela não quer mais sair na rua. Ela tem medo. Ela começa, na minha época tinha um homem do saco. E quando eu via uma pessoa mais assim, né? Eu falava assim, deve ser um homem do saco. Eu saía correndo porque eu ficava com medo. Né? E a gente vai inculcando imagens assim, na melhor das intenções. Porque a gente acha que com isso eu vou estar protegendo.
Só que aí a gente vai percebendo que isso tudo são conceitos e vão formando sinapses. E vai levando a criança a se afastar do que ela precisa estar bem perto. Mas qual é o positivo disso tudo? Que a gente tem um sistema, que eu não sei se está dando para ver bem, que é como se fosse um radar. Deus, quando criou o homem, Ele não deu só uma mente com uma capacidade criadora e retentiva, com todo esse poder. Ele também colocou no ser humano um grande radar psicológico. E eu também não sei se vocês já sentiram, mas acredito que com certeza sim. Quando vocês já forem em um determinado lugar, vocês perceberam assim, não estou me sentindo bem aqui. Ou de repente, vocês vão em outro lugar, vocês sentem uma energia diferente. Como se algo fosse nos comunicando através do nosso sentir. Eu não deveria fazer aquilo ali não. Não sei explicar não, mas tem alguma coisa que está falando, não vai por ali não. Agora, como ler esse radar? Eu preciso usar toda a minha capacidade da inteligência para entender esses sinais, senão a gente fica muito confuso e a gente não sabe o que fazer. Com as crianças é muito bonito, porque elas trazem essa sensibilidade muito aberta e a gente consegue ver como que elas se conduzem por isso. Não há um dia que uma criança não se machuque que quase toda a turma não vai lá para ajudar. É sensibilidade querendo ali acolher aquela criança. Eles estão preocupados com o amigo que não está conseguindo fazer algo. E aí eles chegam, calma amigo, você vai conseguir. Por quê? Porque essa região sensível, que é como se fosse um cofre sagrado, onde a gente tem os nossos mais preciosos tesouros. Mas eu preciso cuidar. Porque se a gente não for percebendo, a gente vai fechando a entrada do nosso coração. Quando a gente vai cultivando sensações que são mais baixas, como uma raiva, um rancor, um ódio. Aconteceu uma situação e a gente vai ficando com raiva. O que vai acontecendo com isso? Como é mais pesado, isso vai se petrificando e vai se tornando uma pedra em torno do nosso coração. A gente não escuta e fala assim, puxa, aquela pessoa tem um coração de pedra. É como se fosse impermeável. E por isso que é tão importante a gente trabalhar as sensações das crianças assim como as nossas. Porque senão a gente acha, tudo bem sentir isso aqui, raiva, horror, faz parte. É uma sensação natural, todos nós sentimos. Mas eu preciso entender, para não deixar que aquela raiva fique ali. Porque o que faz pior é para a gente mesmo no final. Não é nem para o outro. Mas a gente não passa bem. Então a gente vai transformando na criança essa energia. Primeiro acolhendo a criança, porque a gente entende por que ela sentiu assim. Depois a gente vai ensinando a ela. Por que você sentiu isso? Você se sentiu injustiçada? O que você queria fazer nesse lugar? E levando ela a entender como que eu posso ajudar aquela pessoa que não fez uma coisa legal. Acho que o amigo também não está sabendo ainda fazer. Então a gente pode colaborar. E aí a gente transforma essa energia numa energia positiva. Tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, que são com os 4 elementos da natureza. Para mim, os pensamentos, eles são muito parecidos com o ar. É um elemento assim volátil, A gente vê que um pensamento, aqui na logosofia, logo a gente aprende, quando a gente começa a estudar, que um pensamento vai de uma mente para outra. E foi ali que eu percebi que tinha uma coisa que quando criança acontecia, eu ficava assim, por que sempre acontece isso? De alguém tá pensando numa música e você começa a cantar aquela música? Mas por que eu comecei a cantar a música, depois a outra pessoa cantou a música? E aí quando eu vim aqui e eu aprendi que os pensamentos passam de uma mente para outra, eu falei, então a pessoa está pensando e a gente vai pensando e assim vai. Na sala de aula isso é uma festa,
Basta umzinho fazer um pensamento que, rapidinho passa para todo mundo. E o pensamento negativo mais ainda, porque o negativo, positivo é um pouquinho mais difícil, mas o negativo, ele passa muito rápido. Então, é como se fosse o ar. Tem um ensinamento também de Pecote que fala que quando a gente pensa, o espírito respira. A gente não quer que essa natureza viva dentro de nós, a natureza espiritual. Então eu tenho que começar a pensar na vida. Eu penso, é como se eu trouxesse esse oxigênio para dentro. E tem um ensinamento também do Pecote que ele diz que os pensamentos, que os sentimentos são pensamentos hierarquizados e condensados no coração. O que acontece, né, se a gente pensar na chuva? Está lá uma nuvem que está em água no estado de ar, né? O gás. Quando ela precipita na forma de água, como é que se chama esse movimento, né? Está aqui na nuvem e precipita. Vocês sabem qual é o nome desse movimento? Condensação. Pensamento condensa no coração. Em água. Né? Então, a analogia aqui eu acho que ela é muito parecida no sensível, se fixa. O ar não é tão fixo, mas a água já é mais. Dentro do nosso ser. Os melhores, né, elementos que ficam dentro do nosso coração. Agora, para que a gente possa de fato realizar, a gente precisa do fogo, da vontade, dessa energia que vai transformar. Não é assim? Vem o fogo, a água, sai o ar, eu falo. O fogo está o tempo todo ali para transformar as coisas, para sair de um estado e ir para o outro. Precisa desse calor. O calor do afeto também transforma. É uma outra energia que a gente usa. Para fazer o quê? Quando eu realizo, eu concretizo, vira terra, vira matéria. Eu ponho no mundo, eu trago a minha identidade. Eu transformei os elementos para chegar a ter uma ação. Porque imagina se a gente vive e não deixa nada no mundo. Se a gente tem essa capacidade criadora. Quais são as marcas que eu quero deixar? Sempre pensei isso quando eu penso nos meus alunos e meus filhos. O que eu quero que eles lembrem de mim? E eu nem ia falar nisso, mas recentemente teve uma atividade do ensino médio com ensino fundamental 2. E a gente estava aqui numa atividade da fundação e a gente foi ver, né, como é que eles estavam. E quando eu estava passando por ali, de repente, já saindo, podia trazer convidados. Uma dessas crianças, que já não é mais criança, enfim, já eram adolescentes, falou assim, Paula, até me chamou de Ana Paula, mas aí tudo bem, eu deixei também, né, porque ele já não me via há muito tempo. E veio me dar um abraço. Foi um aluno meu, no Infantil 3, com 3 anos, e que já tinha saído da escola há anos, me recordou e fez questão de me cumprimentar. Então é isso, né? São essas marcas que a gente vai deixando. E mesmo que a gente fale, puxa, 3 anos, será que vai lembrar da gente, né? A gente que é professora de educação infantil fica assim, será que alguém vai recordar da gente? E recorda. Eles levam esse carinho e ele quis retribuir naquele momento. E tem uma parte que Gonzales Pecote fala que mãos firmes, amorosas e seguras pode gestar perfis formosos. Como eu falei, para a criança se desenvolver e até o adolescente, porque a gente acha que adolescente já está formado, mas não. Ele precisa o tempo todo dessa mão segura. Quantas vezes a gente vê o adolescente ali cheio de fragilidades e inseguranças, onde a gente precisa tocar e mostrar assim, estou aqui, firme, para educar. A criança pequena precisa do exemplo e isso se estende até a fase adulta. Eles vão precisar de alguém que passa essa segurança,
Então foi algo que eu fui aprendendo muito, tanto como mãe, como também como professora. Eu precisava passar segurança. Como que eu vou conduzir um ser se eu mesmo não sinto segurança na vida? E recordando de um outro ponto que eu também não ia falar, mas recordei agora, que eu acho que ilustra bem essa situação. Quando eu comecei a fazer estágio em pedagogia, eu peguei uma turma logo de uns 40 alunos, não tinha nenhuma auxiliar, era só uma professora. E eu fazia observação nessa turma do 4º ano. E aí logo a gente fica observando, a professora me deu uma oportunidade para eu começar a dar aula. Falou, Paula, você não quer, no momento que eu estou fazendo uma feira de ciências, você pode assumir a turma nesses 2 tempos? E eu fui assumir. Mas antes de eu assumir, uma aluna que gostava de mim, que sempre... Ela chegou assim, você, Paula, vai ser uma excelente professora. Você só precisa aprender a brigar. E aí, dali, eu achei aquilo tão interessante. Por um lado, eu fiquei feliz. Puxa, então não brigo, né? Que legal. Mas de um outro ponto, eu fiquei assim, olha, o que me falta? O que ela estava querendo me ensinar com aquilo? Eu precisava ter mais confiança. A minha voz tinha que ter mais segurança. Como é que eu vou educar se eu não consigo conduzir? A forma como ela entendia era briga, né? Mas não era o que eu queria. Mas, de alguma forma, ela me ensinou muito. E se a gente ficar atenta, a gente vai aprendendo muito com as crianças. E eu trouxe essa imagem porque aqui na pedagogia logosófica, no colégio logosófico, a gente vai entendendo que, às vezes, uma mesma ação precisa ser cuidada de formas diferentes. Quando eu era professora, eu tinha uma criança que ela chorava, mas não era um choro muito sentido, não. Ela sabia que se ela chorasse, ela ia conseguir o que ela queria. Então, ela começava assim, fazia um choro, e eu sabia que se eu desse atenção, não ia ser bom para aquela característica que ela tinha, que era mostrar que ela tinha que conseguir tudo o que ela queria, da forma como ela queria. Então, eu logo desviava, chamava atenção para outra coisa, e ela rapidamente se endireitava, porque ela não queria muito, não era o foco dela, ela não estava triste com a situação. Então, eu sabia onde que eu tinha que colocar a minha energia. Não dava atenção para aquele choro, chamava ela, vem fazer isso aqui com a professora, vamos lá. E aí ela percebia o que ela tinha que fazer o certo. Já eu tinha outra criança nessa mesma turma que ela chorava, mas ela sentia o choro. Era aquele choro doído. E aí com essa eu tinha que cuidar mais, porque ela passava por esse sentido. Então eu acolhia aquele choro, para depois levar o elemento, para ela entender, porque de fato ela estava se sensibilizando com a questão. E a gente vai percebendo que é como se fosse uma divina alquimia. Olha o poder que a gente tem de mexendo com os elementos das crianças para que elas possam aprender, para que elas possam se sentir seguras. Agora, como é que a gente realiza todo esse processo? Em tudo que se relacione com o espírito e a inteligência, costumava dizer-lhe, entre outras coisas, deve prevalecer a constância e não a pressa. E em tudo há que se dar participação ativa à consciência. Eu penso que isso é um dos princípios básicos que qualquer processo educativo, inclusive com nós mesmos, já que a gente aprende aqui em Logosofia que a arte de ensinar consiste em começar ensinando, primeiro a nós mesmos. Então a gente percebe o seguinte, que todo processo ele precisa de constância. Eu não vou ensinar ninguém uma única vez falando. Aquilo precisa se repetir várias vezes. E além disso, não se pode ter pressa. A gente quer resultados rápidos. Eu quero que meus filhos façam as coisas rápidas, que meus alunos fiquem quietos rápido. Mas você não está preocupado exatamente com que ele aprenda. O processo precisa respeitar o tempo de cada criança. Nosso atual sistema de educação, que já vem há bastante tempo assim, são sistemas de massa coletiva. Mas a gente que está em sala de aula sabe que cada criança é diferente da outra. Ninguém vai aprender no mesmo tempo, da mesma forma. E aí a gente vai precisar o quê?
flexibilizar, entender o tempo. Eu quero que a criança aprenda ou que ela apenas me dê o resultado correto? Para ela aprender, eu tenho que saber ir no ponto dela para poder ensinar. E aí vai da constância. E como que é bonito quando a gente, depois de tempos ensinando uma criança, a gente vê a alegria que ela sente quando ela consegue. É algo que realmente não tem preço. Porque ela chegou. É como se ela acendesse ali toda a sua capacidade. Então, algo que a gente faz muito aqui no colégio é sempre ressaltar o positivo da criança. Se eu quero construir, eu não posso destruir. Eu tenho que mostrar primeiro que ela tem capacidade, para depois tirar aquilo que ela precisa melhorar. Mas se eu tiro tudo da criança, com o que ela fica? Se eu só brigo com a criança, o que ela sente? Eu preciso corrigir. Mas eu sempre vou ressaltar de uma forma verdadeira, porque ela sabe se a gente estiver falando mentira, os valores que ela tem. Recentemente, foi uma criança lá na minha sala que não estava tendo um bom comportamento, e a gente conversando. Parecia que ele não estava muito atento ali na explicação. Mas assim que ele saiu da sala, eu passei, eles estavam indo para o almoço, e quando eu passei, ele veio e me deu um abraço muito apertado. A criança sente quando a gente está dando o elemento que é para o bem dela, que rapidamente depois ela reconhece e ela vem te agradecer. Porque ela quer, ela precisa dessa mão segura. Eu trouxe essa imagem porque, não sei se vocês já viram alguma coisa pegando fogo dentro de casa. Ou, de repente, aqui na escola, a gente vê alguns incêndios. A gente foi no bombeiro recentemente, e aí queriam me ensinar. Eu falei assim, não, a gente já apaga muito fogo. A gente já está acostumada aqui dentro da escola a apagar fogos. E quantas vezes que a gente não vê uma criança em chamas? E se vocês querem saber, não tem cena mais triste e doída do que isso. Quando a gente vê o fogo pegando. Porque a gente sabe que aquilo ali não é a criança. E ela está pedindo ajuda. E aqui vai o meu agradecimento muito especial a todas que trabalham numa instituição de ensino. Não tem trabalho mais nobre que isso, do que poder reativar a paz de uma criança no momento que ela está totalmente desestabilizada. Às vezes a gente acha que só precisa se regular crianças que têm algum tipo de necessidade específica. Mas não. Todos nós passamos por essa situação. Mas aqui, nessa escola, na fundação e no colégio, eu aprendi toda vez que o fogo aparece, que eu preciso jogar água. Só assim que a criança acalma. E o que é a água, senão os nossos sentimentos? O que eu vou chamar no momento que ela está reagindo? A minha raiva, a minha reação? Ou o meu afeto? A minha compaixão? Porque além de tudo ela é uma criança. Ela está aprendendo. E quando a gente convoca o nosso sentir, a gente primeiro apaga a nossa fogueira que também está acendendo dentro. Para poder cuidar da criança que precisa. E o que é mais bonito, e uma das imagens mais eloquentes, que quando a criança consegue, o que cai do rosto? A lágrima. A própria água dela que cura aquele ser. Que vai se acalmando e vai serenando. Mas aqui a gente também sabe que passado esse momento,
ficam muitas chispas. O fogo apagou, mas a gente não pode ser ingênua de achar que a situação terminou ali. E aí a gente precisa cuidar disso. Que pode parecer pequenininho, mas se a gente não cuida, volta depois a acender de novo. E a gente vai ensinando a criança, assim como a nós mesmos, porque a gente está o tempo todo aprendendo, a converter, a tirar, esses foguinhos que ficam aqui, essa brasa que fica dentro da gente. Para que a gente possa alcançar esse estado de serenidade, onde eu consigo ver lá no profundo do ser. Não sei se alguém está com bebês aqui, recém, pequenos, mas quando a gente olha para os olhos das crianças, a gente tem uma sensação de estar olhando a alma. O olho do bebê, ele tem luz. E a gente consegue penetrar. Sem nenhuma palavra, o bebê se comunica quando olha para você. É como se fosse esse mar que a gente consegue penetrar dentro. Agora a gente precisa estar nesse estado de calma. Senão a gente não vê nada. Senão a gente não consegue alcançar nada da criança. E nem da gente. E o que é mais bonito disso tudo? Que quando eu consigo usar todos esses elementos, o calor do afeto, a água dos nossos sentimentos, o ar, esse oxigênio, desses bons pensamentos que a gente vai criando, isso tudo faz com que a semente que a gente traz dentro floresça. E aí a gente oferece ao mundo a nossa flor. Uma flor que é o girassol, porque o girassol sempre busca o sol. É um fato inegável que a orientação dada à infância e à juventude carece de verdadeiro incentivo moral. Nem a criança, nem o jovem são levados a formar um conceito claro de sua responsabilidade como seres inteligentes e donos de uma vida que devem dignificar com o exemplo de sua vontade posta a serviço de suas aptidões. Em outros termos, não lhes é ensinado a ser consciente do que pensam, do que fazem e do que sente. Então, o que a gente percebe? Que ninguém vai tendo um conceito claro da responsabilidade. Todos nós temos responsabilidades nesse mundo. A gente veio nesse mundo para servir. Eu sou uma pessoa útil para o mundo? O que eu estou dando para o mundo? Então, na hora que eu crio seres, eu tenho que ativar essa responsabilidade. Que eles também são responsáveis por esse mundo. Afinal, se a gente chegou aqui com tantas coisas criadas para a gente, é porque alguém pensou nisso para a gente. E será que a gente está deixando alguma contribuição? Qual é a nossa responsabilidade? Já que somos seres inteligentes, capazes de criar as coisas. E dignificar a vida com esse exemplo, postos a serviço das aptidões. Cada um traz uma aptidão. Isso é tão bonito, porque a gente não precisa ser a mesma coisa. Quando às vezes eu vejo um médico, eu falo, nossa, eu jamais conseguiria ser uma médica. Mas que bom que tem um que quer ser. Que um que nasceu para isso. E cada um vai nascendo com uma aptidão. E que no fundo todas colaboram. Seja da profissão, seja outras aptidões. Para fazer com que esse mundo possa se tornar um mundo melhor. Cada um tem o que ao outro falta. E a gente aprende nessa convivência a desenvolver aptidões. Aqui na escola a gente vai desenvolvendo. Às vezes aquela criança não tem uma aptidão muito a falar em público. Mas a gente mostra que ela tem essa capacidade. Ela pode não ter a aptidão, mas tem a capacidade. E mostra, você pode desenvolver. E isso é tão precioso. Mostrar que eu posso
me tornar mais capaz para ajudar, para servir. Todo ensinamento moral não avalizado pelo exemplo de quem o dita atua em sentido contrário na alma de quem o recebe. É esse um fato tão evidente que ninguém ousará pôr em dúvida. A logosofia declara que a moral surge no indivíduo das excelências de seu sentir interno. É preciso cultivar essas excelências e ser consciente de que elas constituem uma força imponderável quando postas a serviço dos desígnios superiores do espírito. Então aqui a gente vem aprender que não é o que eu falo que eu quero que meu filho faça. Não é o que eu falo que eu quero que meus alunos aprendam. É o que eu faço. São as minhas atitudes. É o exemplo que ensina. E quando eu me constituo em exemplo, e não de perfeição, porque isso também é um outro ponto. Às vezes a gente se cobra tanto, eu não posso errar, não posso... Não. Nós estamos aqui também aprendendo. Quando eu mostro para o meu filho que eu também estou aprendendo, que eu quero também acertar, eu estou sendo um exemplo para ele. O exemplo que ele precisa muito, porque quando ele estiver na dificuldade, ele vai perceber que a mamãe dele também esteve. E que também está ali na luta, tentando acertar. E esse exemplo que surge do sentir interno, ele passa a ter uma força que é imponderável. Então que a gente possa restituir tudo isso que a gente traz dentro, para que a gente consiga que a nossa flor atraia muitos outros seres. Porque a humanidade precisa de um alimento que está só dentro de cada uma de vocês, de cada um de vocês. Se eu não ponho isso para o mundo, ninguém vai conseguir alcançar. Eu vou terminando aqui essa palestra para de fato agradecer essa grande, enorme possibilidade que é a vida e a possibilidade de conhecer a vida de uma outra forma, tocando o que está invisível, mas que quando a gente começa a perceber, transforma completamente a nossa vida. E para a gente ficar vivo, a gente precisa estar em atividade. É assim que a gente se renova constantemente. A natureza nos ensina isso, mostrando que ela é um eterno renovar-se. E que se a gente fizer isso, se transformando também com o passar do tempo, a gente sempre vai se sentir vivo e um eterno jovem. Esse é o grande elixir da juventude. Queria agradecer muito esse colégio e essa possibilidade de estar aqui na Fundação Logosófica aprendendo com todos vocês. Obrigada.